Estamos de volta! A internet revolucionou não só o nosso dia a dia, mas também as relações jurídicas clássicas e fez com que o direito se adaptasse a essa nova realidade. O direito do consumidor, por exemplo, hoje tem que lidar com as compras online. É verdade. Outra questão é a invasão de privacidade, o roubo de informações e a proteção de dados pessoais. Quais os desafios nessa discussão? Como preservar nossos direitos? E a liberdade de expressão online pode ser controlada? Para falar sobre o direito digital, vamos conversar com o professor Fábio Belotti Gomes, que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital da Universidade Paulista, a Unip. Tudo bem, professor? Obrigada pela presença. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu de estar aqui. Professor, afinal de contas, o que é o direito digital? Pois bem, o direito digital, ele não se trata propriamente de um ramo do direito, não. Na verdade, trata-se de uma nova área de atuação, um novo campo de atuação que, eu diria, tem um certo caráter holístico no âmbito jurídico. Por quê? Porque reúne... envolve uma série de disciplinas da matéria jurídica. Por exemplo, nós temos temas de direito digital que envolvem direito civil, que envolvem direito penal, que envolvem direito do consumidor, que envolvem direito empresarial. Nesse sentido, o direito digital, ele surge a partir de que momento? A partir do momento em que as relações jurídicas passam a se tornar virtuais. Então, eu estou falando basicamente do quê? Com o advento da internet, a partir do momento que surge a possibilidade de nós realizarmos uma compra, por exemplo, utilizando um determinado dispositivo, seja um smartphone ou um notebook, isso, obviamente, esse novo canal para que se possa praticar uma relação jurídica, que é a internet, abriu um campo para o surgimento do que hoje nós chamamos de direito digital. Por exemplo, a gente nós até comentamos quando a gente estava preparando o programa. Você faz uma compra, antigamente você fazia uma compra e ia na loja, assinava o contrato, né? Que tinha lá o direito do consumidor, o direito da loja, enfim. Hoje, a partir do momento que você compra alguma coisa online ou faz qualquer coisa e tem lá o aceitar, você aceita toda uma série de condições. A partir daí, já entra o lado jurídico, a proteção, tanto para um lado quanto para o outro? Quer dizer, vale esse contrato? Sim. O que acontece? O direito digital, nós vivemos hoje numa era da comunicação. Todos nós queremos ter acesso, nós nos acostumamos com um acesso muito rápido à informação, todos querem estar online. E quando não está, a gente reclama, né, professor? Exatamente. Nossa, sem internet, sem Wi-Fi, o mundo cai, né? Literalmente. E isso, inclusive, em muitos casos, tem gerado até um certo nível de estresse em muitas pessoas, porque as pessoas se acostumaram a ter tudo muito rápido, né? Exato. E muitas pessoas se lembram da época em que se ia fazer pesquisa consultando a enciclopédia, por exemplo. Hoje em dia, Eu não lembro, era assim? Era? Ela tá... Olha, eu não lembro. E eu acreditei. Hoje em dia, com um simples acesso ao Google, por exemplo, se tem acesso a pesquisas, a teses, né? É até um excesso de informação. Passou-se de uma escassez de informação, passou-se para um excesso de informações, e isso, logicamente, tem uma série de reflexos. Respondendo à pergunta da Silvia, especificamente no caso, por exemplo, das compras, não? O que aconteceu? Com a virtualização das relações, porque hoje em dia grande parte do nosso dia a dia é virtual, né? Nós nos comunicamos utilizando aplicativos como o WhatsApp, nós nos interagimos através das redes sociais, né? Seja no âmbito pessoal, um Facebook, seja um LinkedIn, por exemplo, na esfera profissional, de modo que, para que nós ingressemos nesta esfera virtual, nós temos que aderir a contratos. E daí você me pergunta, mas onde estão esses contratos? Né? Porque a nossa ideia de contrato originalmente vem do papel. Né? Então, aquele contrato de 10, 12, 15 páginas, assinado, rubricado, com as assinaturas reconhecidas em cartório. O que acontece? Com a virtualização das relações jurídicas, esses contratos continuam a existir, só que esses contratos também se desmaterializaram e esses contratos surgem onde? São os termos de uso
dos respectivos aplicativos, os termos de uso para navegação nos sites, nos portais, para que se realize operações de compra de produtos nos portais. E com isso, obviamente, houve uma simplificação. Esses contratos, ainda que eles tenham, obviamente, toda uma fundamentação jurídica, mas no plano virtual, até de acordo com dentro dessa rapidez que se exige, esses contratos se transformaram basicamente eu diria, em sínteses, em frases, em enunciados. Então aparece para você lá, aceita os termos de uso, sim ou não? Pronto, acabou. Mas a gente não lê aquele monte de coisa. Eu diria... O correto seria ler. O correto seria, eu diria 99,99% das pessoas que utilizam aplicativos e utilizam redes sociais jamais leu qualquer assim, desses Malu, termos. Você tá louca para ter aquele aplicativo. Aplicativo. Aí vem lá aceitar, você já aceita porque você quer passar para avançar. Não é? A gente, esse é um perigo, não? Veja, sem dúvida nenhuma que eu acho importante, ainda que seja praxe, né, seja até obrigatória a aceitação, a adesão para que se tenha acesso a esse serviço, eu diria que é necessário que o usuário tenha um conhecimento do que ele está aceitando, qual o nível eu diria, de envolvimento jurídico que ele passa a ter a partir do momento que ele adere a estas cláusulas, a esses termos de uso. Okay. De modo que isso é uma cautela necessária, ainda que não seja um hábito do usuário médio da internet. Doutor Fábio, e vale também, nessa questão do direito digital, vale, por exemplo, o WhatsApp, Facebook, tudo isso, por exemplo, uma conversa, tudo isso pode ser usado contra você? Sim, veja, hoje em dia a própria jurisprudência, né, que a jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais sobre determinados fatos, ela já incorporou todo esse conjunto probatório, né, porque hoje nós temos no Brasil duas leis que balizam a matéria, uma que é a lei que trata dos crimes cibernéticos, que é de 2012, que incluiu uma nova parte, eu diria uma parte pequena, no Código Penal e prevendo crimes, por exemplo, como a invasão de um computador por um hacker, por exemplo, passa a ser um crime hoje tipificado. Desde 2012 já é um crime e a pessoa é presa. Ela estará sujeita a sanções penais, dentre elas a pena privativa de liberdade. Okay. E, além disso, além dessa mudança na lei penal, que tratou dos crimes cibernéticos, também nós temos, a partir de 2014, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet que passa a prever uma série de regras na esfera civil para todas aquelas estruturas que compõem o sistema formador da internet, por exemplo, os provedores de acesso, porque nós temos acesso através de um provedor, os sites que hospedam conteúdo. Então, o Marco Civil da Internet estabeleceu uma série de regras específicas visando disciplinar não só a responsabilidade no caso dessas empresas, como também os direitos, obviamente, do usuário da internet, do internauta. Respondendo à sua pergunta, hoje em dia, por exemplo, se qualquer tipo de informação veiculada em rede, ela pode gerar responsabilidade. Por exemplo, um comentário que uma pessoa faça a respeito de outra, um comentário, vamos imaginar, um comentário ofensivo. No Instagram. Em qualquer uma das redes, no Instagram ou no Facebook, por exemplo, desde que esta informação, basta que, no caso a vítima ou até um terceiro, capture a tela, com uma simples captura da tela, esse elemento poderá servir de prova para uma ação de indenização ou, eventualmente, até uma ação criminal, em se tratando de um crime contra a honra, por exemplo, da pessoa ofendida. Olha, é grave, hein? Quer dizer que vale como prova. Vale. Um áudio, como ela falou, do WhatsApp, áudio ou xingando ou ameaçando, você pode usar aquele áudio como prova de ameaça. Sim. Um outro exemplo também, hoje em dia é muito comum a participação, até porque tem alguns dados curiosos. O Brasil está entre os 5 países que mais utilizam a internet no mundo. Então, aqui os nossos números, eles são, assim, números de proporções gigantescas. Né? Nós temos no Brasil, atualmente, 77,9% da população brasileira utilizam smartphones para acesso à internet. Olha isso. Isso é um número, são mais de 100 milhões de brasileiros utilizam acesso à internet através de smartphones. Isso, essa porcentagem de pessoas com mais de 10 anos de idade.
Isso é um bom público, hein? Sim, é um público muito grande e um público, logicamente, que interage, né, através das redes sociais. Então, o brasileiro ele se inseriu, vamos dizer, muito bem nesse meio da internet, das redes sociais, dos aplicativos. Eles se tornaram muito populares no Brasil e tornou-se muito comum a prática da criação de grupos. Então, os grupos, né, no WhatsApp, por exemplo, né, grupos de família, grupos de amigos, grupos de colegas de faculdade, colegas de sala de aula e por aí afora. Dentro dessa tendência gregária, né, social que o brasileiro possui, naturalmente. Isso é muito bom. Porém, o que acontece? Todos os agrupamentos sociais, muitas vezes podem surgir excessos. Por exemplo, um comentário desrespeitoso, né? Uma foto, eu diria, uma imagem ofensiva à honra de alguém. Atualmente se entende que não só quem posta essa foto, quem cria ou posta essa imagem, mas quem compartilha e, eventualmente, todos aqueles que participam desse grupo podem vir a ser responsabilizados. E eles são encontrados? Sim, porque na medida em que essa pessoa participa de um grupo do WhatsApp, ela participa através de um número de telefone. E esse número, obviamente, ele está vinculado a um cadastro, a um registro, junto à companhia telefônica e junto às operadoras de telefonia, vinculado a um CPF, a um RG. Então, consequentemente, existe uma forma de identificação dessas pessoas, ainda que ela não apareça muitas vezes com o nome dela por extenso ao ingressar naquele grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, essa história de que caiu na rede, está perdido, não é bem assim, não, mas... Essa é uma falsa ideia que se criou por conta do início da internet. No início, realmente, a internet era um grande oceano, vamos dizer assim, né, em que não se sabia qual seria a profundidade desse oceano. E, no entanto, hoje... Posso dizer que dentro de certos parâmetros, claro que há exceções, claro que há pessoas que têm um conhecimento muito acima da média da internet, das redes sociais, mas em termos de usuário médio, a internet hoje, ela está submetida a controles, porque tudo que uma pessoa faz, ela deixa rastros na internet. Então, consequentemente, esses rastros digitais, eles possibilitam a identificação desta pessoa, seja numa rede social, seja num site de busca, seja num site de compras. E esse rastro, ele se liga a quê? Ao IP, que é o número de identificação do aparelho, por exemplo, do notebook, e esse IP está ligado a um CPF. Certo. Então, consequentemente, é possível, falando em termos de Brasil, é possível identificar a origem deste sinal e identificar esta pessoa. Que bom, né, Malu? Claro, existir essa proteção, a gente, independente de qualquer coisa, é muito bom, é uma evolução aqui no Brasil. Tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para os fabricantes e tudo mais, quanto para o cliente também, né, doutor Fábio? Sim, é claro que, repito, não é um sistema 100% seguro, até porque nós temos que entender que a internet, ela abre vamos dizer, ela é uma grande porta de acesso, é como se você deixasse a porta da sua casa aberta. A internet, ela tem essa peculiaridade, né? Então, a partir do momento que você se conecta a uma rede social, por exemplo, a um Facebook, a um Instagram, você está com a porta da sua casa aberta. Então, Você precisa tomar cuidado, você precisa estar sempre vigiando para ver quem entra, né? Quem passa a segui-lo, então, há mecanismos, logicamente, para que você possa controlar esse acesso e, consequentemente, possa ter uma certa segurança. Mas é uma porta aberta para esse mundo, né? Que é a internet. Exato. Agora, doutor Fábio, eu queria entrar num outro lado, numa outra questão do curso mesmo. Esse curso de Direito Digital imposto é novo na Unip. Eu queria saber, do ponto de vista do aluno, o que ele vai encontrar nesse curso? Sim, veja. O nosso curso ele foi, inclusive, lançado agora, né, por ocasião da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que é praticamente o maior evento da advocacia brasileira. Foi realizado semana passada no pavilhão das convenções do Anhembi, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Unip estava lá com um stand participando do evento. E esse nosso curso, ele terá a previsão de início dele 2018, início do ano que vem, e ele visa capacitar eu diria preferencialmente o profissional de direito. Eu digo preferencialmente porque a pós-graduação, lato sensu, ela é aberta a qualquer candidato que seja portador de diploma de graduação em nível superior.
Então, qualquer graduação. Qualquer graduação. Pode ser um engenheiro, um médico, um administrador de empresas que queira qualificar-se na área do direito digital. O que é bastante interessante, né? Interessante, não precisa ser exatamente ter formação Advogado. em direito. Não há essa exigência, ainda que o nosso público seja, eu diria, majoritariamente jurídico, da área jurídica, bacharéis em direito. No entanto, não há esta exigência. Nós temos em outros cursos, na área de direito empresarial, tributário, por exemplo, profissionais de outras áreas que vêm especializar-se uma determinada área ou matéria do direito. Né? Então, quer dizer que o direito digital ele é aberto a isso. O nosso curso ele é um curso de pós-graduação lato sensu. Ele possui uma duração de 12 meses, são 2 semestres letivos, em que, ao término desse período de 12 meses, o aluno elabora uma monografia de conclusão de curso, um texto acadêmico, que, uma vez aprovado, irá ser concedido a ele o título de especialista. Esse é um título que irá habilitá-lo como especialista, no caso, em direito digital, para atuar no mercado, logicamente irá qualificá-lo, e além disso também é um título que pode habilitá-lo, caso ele tenha interesse em iniciar uma carreira acadêmica, pode habilitá-lo para o ingresso no magistério superior. Muitas faculdades já contratam professores a partir do título mínimo de especialista. Então, quer dizer que existem essas duas, vamos dizer, esses dois benefícios, né, que uma pós-graduação lato sensu pode conferir ao aluno. A carga horária do curso é superior a 360 horas e, portanto, o aluno recebe esse título, por isso que o aluno recebe esse título de especialista. E aí ele pode dar aula, quer dizer, independente de ser advogado? Veja, aí, logicamente, que dependendo do curso em que ele for ingressar, poderão existir qualificações adicionais. Tá. Então, esta informação, obviamente, que eu passei aqui, é uma informação em sentido geral, ou seja, o título de especialista, ele habilita, ele é aceito por diversas universidades para a contratação deste professor como primeiro degrau para ingresso na carreira acadêmica. E é interessante porque é um tema muito contemporâneo, tem tudo a ver com os nossos dias e rápido, não, professor? Em 12 meses, 2 semestres, ele consegue concluir, se torna um especialista. É bastante interessante, providencial, eu diria, né? Sim, e o interessante, veja, desse modelo nosso, o nosso curso ele é semipresencial. Então, nós temos 60% da nossa carga horária no modelo semipresencial ministrada através de disciplinas interativas, através do ambiente virtual de aprendizagem da Unip, que é um sistema de excelente qualidade, em que o aluno lá da sua casa, do seu escritório, ele assiste às aulas, ele estuda pelas apostilas, pelo material didático, ele realiza as avaliações, e o restante, os 40% restantes do curso são presenciais. E aí nós temos 60% interativos e 40% presenciais. Esses 40% são, eu diria, a cereja do bolo, né? Porque aí é que nós temos palestras e aulas magnas, como nós costumamos denominar, com especialistas, conferências com especialistas do mercado. Nós temos temas avançados que são discutidos tanto neste curso como em outros nesse formato. Então, questões atuais, polêmicas, que estão sendo discutidas nos tribunais, na jurisprudência, daí nós vamos tratar presencialmente. Então, esse formato ele dá uma dinamicidade para o curso, porque o aluno não tem que não compromete muitos dias dele da semana para frequentar presencialmente após, mas, logicamente, ele se vincula, eu diria, mais proximamente à instituição, porque se por um lado ele tem a flexibilidade das aulas interativas, por outro ele vai ter a necessidade de comparecer aos eventos presenciais, o que irá também gerar uma integração maior com a instituição, com os demais colegas em sala, de modo que esse modelo híbrido ele tem se revelado muito, eu diria, satisfatório, até do ponto de vista pedagógico. Porque quando ele vai no presencial, né, ele vai para aulas interessantíssimas, né? Então, para ele é muito proveitoso, né? Agora, professor, é um diferencial para o advogado, falando em advogado, né? Quem cursa o direito, é um diferencial, por exemplo, eu quero contratar alguém para minha empresa, é um advogado completo. Além de tudo que ele já oferece como advogado, ele também
tem especialização na área digital. Sim, vamos falando em termos de mercado de trabalho, na pós-graduação na Unip nós temos tido uma preocupação muito grande, sempre quando se pensa na proposta de criação de um curso, há uma preocupação muito grande da nossa parte e a parte da diretoria de pós-graduação da universidade em se promover a criação de cursos que tenham uma repercussão no mercado, ou seja, que tenham efetivamente uma utilidade prática para o profissional, que possam colaborar com a sua melhor inserção e qualificação no mercado de trabalho. É isso efetivamente que o mercado pede. Né? E então, nesse sentido, a ideia de se criar esse curso de Direito Digital vem de encontro a quê? A uma realidade que já é fática e que os meios digitais, os meios virtuais, eles fazem parte da nossa vida e nesse caso, respondendo à sua pergunta, há hoje em dia um campo de trabalho crescente para o profissional, falando especificamente na área jurídica, é lógico que há em outras áreas também, mas especificamente para o profissional de direito, há um campo de trabalho que cresce a cada dia, de atuação, de assessoria jurídica, não só a pessoas físicas, mas a empresas, sobretudo no campo do direito digital. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande das empresas com o chamado compliance, que é a conformidade legal, a adequação às regras inerentes a determinado mercado, a determinado campo de atuação. E o que acontece? O direito digital, ele também compreende o compliance. Vamos dar um exemplo. Hoje em dia as empresas, já há muito tempo, aliás, elas fornecem o e-mail corporativo. Sim. E durante muito tempo se discutiu, até no direito do trabalho, se o empregador poderia ter acesso ao e-mail corporativo, ele poderia monitorar esse e-mail corporativo. Hoje já é um entendimento pacífico de que pode. Pode, porque então por isso que as empresas hoje, cada vez mais, elas, ao celebrarem o contrato de trabalho com funcionários, sobretudo funcionários que exerçam algum tipo de atividade que exija o uso do e-mail, elas fornecem o e-mail corporativo, de modo que com isso, e tornam obrigatório o uso em serviço. Então, consequentemente, com isso elas monitoram as informações que ele veicula através desse e-mail e também, obviamente, e com isso impedem que ele fique utilizando este e-mail para outras finalidades no horário de serviço, e nem fique no particular também. Exatamente, sim. Então, outro exemplo também, a questão até pegando um pouquinho a sua pergunta anterior, a questão do direito de imagem. Né? Hoje em dia é muito comum, a pessoa tira com o smartphone, em tese, ela tem câmeras, eu diria, de excelente qualidade inseridas nos smartphones, que possibilitam ela tirar foto de qualquer... E criou-se até um hábito de se tirar foto. Né? A pessoa tira uma foto de outras pessoas, tira um selfie, tira isso, tira aquilo. E o que acontece? No âmbito empresarial, falando especificamente das empresas, há uma preocupação muito grande de se estabelecer regras de conduta. Não, o que pode tirar? Você pode fazer um selfie aqui, não pode. Pode postar sem autorização de alguém? Exatamente. Até porque isso pode comprometer, muitas vezes, a imagem institucional da empresa. Então, há uma preocupação, no âmbito do compliance, há uma preocupação grande das empresas em ter uma orientação jurídica específica. Não, o que eu posso exigir do meu funcionário? Eu posso proibi-lo de tirar um selfie no seu local de trabalho? Né? E dependendo imagine, por exemplo, um funcionário que trabalhe numa área que envolva um alto nível de segurança, numa instituição financeira, por exemplo, né? Ou trabalhe num hospital, numa sala de cirurgia. Será que ele pode tirar o smartphone lá e fazer um selfie? Né? Hoje em dia há uma preocupação crescente das empresas, dos mais diversos segmentos, em estabelecer essas regras. E aí, esse é um exemplo em que a assessoria do profissional especialista em direito digital é necessária. Por exemplo, lembra aquele casamento que teve lá no Cristo Redentor, que foi badalado? Lembra que teve um casal aí, uma modelo brasileira, que casou no Cristo Redentor. Então, ele era do showbiz. Ele é empresário da Madonna, do YouTube, né? Então, todos os convidados, todos os fornecedores tiveram que assinar, por internet ou não, se comprometendo a não tirar fotografia. Então, aí também tem esse lado de proteção, né? Quer dizer, protege o evento, protege as pessoas. Sim, e tem agora uma lei realmente que é cumprida. Isso daí a gente pode esperar, né? E assim, não só nós temos hoje um embasamento legal que não vem só do Marco Civil da Internet, claro, né? O Marco Civil da Internet, ele trata em linhas gerais, mas na verdade eu diria, aí o direito digital, ele é composto não só por essas duas normas, ele é composto a partir do que também, hoje em dia nós temos
toda uma jurisprudência que se criou, ou seja, toda uma série de entendimentos dos tribunais envolvendo esse tipo de matéria, e como a questão do direito de imagem, por exemplo, a qual você se referiu, e que fornecem, eu diria, essa base jurídica para que esse campo do direito digital possa se desenvolver. Muito bem. Eu quero agradecer. Antes de você agradecer, deixa eu pedir uma música. Ô, Cléo, eu posso pedir uma música, Cléo? Chama Deló, já que a gente está falando de lei. De lei? Deló. Você conhece, professor? Não? Não. As coisas da nossa DJ Sandra Miessa, pouca gente tem esse conhecimento. Leonard Cohen, vamos ver como é que é a música. Que bonita. How many times did you call me? And I knew it was late. Quantas vezes eu não chamo? Eu chamo mesmo. A gente tem que chamar o advogado mesmo. Tem que chamar. Obrigada, professor. Belotti Gomes, que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital da Universidade Paulista, a Unip. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite.